Olá, muito boa tarde. Desculpa o atraso, estou começando um pouquinho atrasada hoje, porque o celular mandou umas mensagens aqui, eu tive que fazer uns ajustes antes de começar a live, mas estamos aqui. Hoje vamos ter aí um convidado, Henrique Souza, que já esteve aqui outras vezes, né? O Henrique, o Mário Jorge. Oh, deixa eu arrumar meu sapato aqui. Cheguei na correria, gente, olha. Mas hoje nós vamos conversar com o Henrique sobre um tema que diz respeito a todos nós, né? Que é a questão do controle, como nos liberarmos dessa fixação no controle, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem não passa por isso? Claro que em algum momento, para não dizer o tempo todo, nós queremos estar no controle, queremos nos sentir seguros, né? Até tem uma história que eu acho que eu já contei aqui, que eu estava na academia, né? Aí uma pessoa chegou para outra, falou: oi, bom dia, aí, tudo bem? Aí a outra pessoa respondeu assim: tudo ótimo, tudo sob controle. Eu tô rindo, né? Porque quando eu ouvi aquilo, eu fiquei quieta ali com os meus botões, né? Mas eu pensei: não, querida, nada está sob controle, né? Nós temos ali o nosso mundinho, a nossa bolha de realidade, e quanto menorzinha ela é, mais a gente tem essa sensação ilusória de controle. Mas, na verdade, nós não temos controle sobre nada. Na verdade, nós vivemos numa fragilidade, né, que a gente evita até pensar realmente, para não dar aí uma crise de pânico, né? Porque o que vai nos livrar, né, desse mal-estar de quando nós pensamos o quanto as coisas não estão sob o nosso controle, o que vai nos livrar desse mal-estar é a certeza, a fé da conexão com o todo. Porque quando eu penso em controle, eu tô me colocando separado. Eu tô me colocando como o falso eu, como uma entidade separada do universo. E isso não existe, né? Bom, mas eu já tô aqui mandando ver no nosso tema, enquanto eu tô aqui esperando o Henrique chegar, que ele não chegou ainda. Então, vamos ver, cadê o Henrique? E, enquanto isso, eu vou falando aqui para vocês do assunto de hoje, né? Que é o controle. A Jetsuna Tenzin Palmo, que é uma mestra espiritual maravilhosa, muito realizada, passou 12 anos fazendo retiro numa caverna no alto dos Himalaias. Já pensou, gente? Então, assim, é uma pessoa que tem uma realização muito profunda no caminho espiritual dela. E a Jetsuna, ela diz, a única segurança que nós temos é viver bem na insegurança. Aí você tá seguro, né? Aí se você pensar assim, não, pode o rio correr para um lado, correr para o outro, pode chover para baixo, chover para cima, como dizem por aí, né? Pode acontecer o que for, que eu já encontrei o meu refúgio, né? O que não se move quando tudo se move? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque ficar no controle para que as coisas não se movam, isso só vai te gerar um estresse infinito, uma ansiedade, um desgaste, um esgotamento, né, psiquiátrico. E não vai ter resultado, porque, né, quem somos nós, tão pequenininhos, para poder controlar o universo inteiro? E é controlar o universo inteiro, porque a situação que surge na nossa frente
nós temos a impressão de que aquela situação estourou igual uma pipoca, assim, apareceu do nada, né? E aí a gente quer atacar aquela situação, quer ter o controle sobre aquela situação, achando que aquela situação específica é o problema, né? Se a gente for lá eliminar, matar, exterminar, mandar para outro país, sei lá, o problema está resolvido. Só que não. O paradigma quântico, a física quântica, ela vai mostrar para a gente que nós não somos separados do todo. Nada que acontece é separado do todo. Para essa situação se apresentar aqui na sua frente da maneira como ela está se apresentando, houve um movimento de todo o universo, houve um movimento de tudo que existe para que aquilo, através de causas e condições, através de uma originação interdependente, através dessa teia da vida, para que aquilo se manifestasse na sua frente da maneira que se manifestou. Então, quando você se opõe a uma situação, quando você briga com uma situação, quando você resiste, quando você nega, você não quer aquilo na sua vida, você gera a negatividade que vem de negar, de não aceitar. E aí você está brigando com o universo inteiro. Então, quem somos nós para brigar com o universo inteiro? E o melhor de tudo, e essa é a boa notícia, a gente nem precisa brigar com o universo inteiro, porque nós também somos parte do universo. E todo o movimento do universo, ele nos inclui, ele inclui o nosso bem-estar, a nossa proteção, por mais que a gente não entenda no momento, né? Como diz o David Bohm, que é um grande físico, que tem uma contribuição gigantesca para a física quântica, que ele tem uma interpretação da física quântica, né? Que é a interpretação do David Bohm, que é essa interpretação que traz a ideia da ordem explícita e da ordem implícita. Então, e ele diz que sempre existe uma ordem. E esse movimento que eu estou descrevendo aqui, que é esse movimento do todo, que é esse movimento de todo o universo através da originação interdependente, através das causas e condições que faz esse fluxo incessante, ele chama isso de holomovimento, né? Holo do todo. E esse holomovimento, ele vai dançar, ele vai fazer com que a ordem explícita e a ordem implícita dancem nesse holomovimento, porque tem momentos que a ordem é explícita. Nós conseguimos ver, é quando o elétron se manifesta como partícula. É quando nós cocriamos, né, algo explicitamente. Mas existe a ordem implícita, que é a ordem que está lá no aspecto de onda, lá na equação, na função de Schrödinger das infinitas possibilidades, que está num espaço transcendente, numa dimensão maior, algo que a gente não consegue acessar diretamente. Mas a ordem está lá, é uma ordem implícita. E às vezes nós olhamos as manifestações em volta da gente e não conseguimos ver a ordem, né? Mas essa ordem está implícita, né? Apesar daquilo estar no manifesto, nós não estamos conseguindo perceber a ordem que está por trás daquilo. Por isso, pessoas que são muito sábias, que têm grandes experiências de vida, elas dizem... muitas vezes uma coisa acontece na nossa vida e anos depois é que a gente vai entender, né, o significado daquilo, por que aquilo foi daquele jeito. Então, é como
uma obra de arte que enquanto você não termina, o artista não termina, ele não dá a última pincelada, a gente não consegue ter a visão da beleza daquilo. Às vezes você pode estar olhando aquilo e estar falando, nossa, aqui tá muito esquisito esse quadro, não tá bonito, mas aí o artista vai lá, ele dá uma pincelada aqui, uma ali, costura uma coisa com a outra e de repente surge na sua frente ali uma coisa belíssima. Então essa é a interpretação de David Bohm da física quântica, que traz esse movimento da ordem implícita e da ordem explícita. Então, como que a gente vai ter controle? Não tem como. Gente, e o que aconteceu com o Henrique? Será que ele esqueceu da nossa live? Porque tem a live dele que é logo na sequência, agora 13h. Será que ele se confundiu e achou que eu acho que ele se confundiu, achou que o nosso papo conjunto era na live dele 13h? Bom, enfim. Vamos seguindo aqui o nosso tema. Deixa eu responder aqui o pessoal que chegou. Olha, Vilma Simões, quanto tempo, querida. Seja bem-vinda de volta. Vilma que já fez meus cursos presenciais lá em Curitiba. Pati, boa tarde. Jane, aluna querida também, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Ô, Jane, manda um WhatsApp pro Henrique aí, pergunta ele se ele esqueceu da nossa live. Então, gente, olha, pode fazer pergunta aí, tá? Pode compartilhar a experiência de vocês. Mas nós temos essa sensação, né? E aí vem os mestres libertos, né? As grandes mentes que já acessaram a consciência, por exemplo, Deepak Chopra. Uma vez, gente, eu fiquei chocada, assim, quando há muito tempo atrás, né? Porque hoje eu até entendo melhor isso, mas algum tempo atrás eu não entendia. E eu vi um documentário do Deepak Chopra, onde a pessoa perguntava para ele, quando você acorda de manhã, qual que é o seu desejo para aquele dia? Ele virou e falou, a minha aspiração é que o meu dia seja incerto. Gente, vocês acreditam nisso? Eu quase caí da cadeira. Eu falei, gente, que louco esse cara. Ele acorda de manhã e o desejo dele é que o dia dele seja incerto. Então, essa é a primeira reação que a gente tem, né, no nosso piloto automático. Então, mas aí depois, né, pensando, amadurecendo, né, aquilo dentro da física quântica, dentro do meu caminho, dos meus estudos, aquilo começou a fazer sentido. Eu falei, claro, porque as infinitas possibilidades, elas estão na incerteza, né? Se você tá... E o Deepak Chopra, ele ainda fala assim, quanto mais incerto forem as coisas, mais seguro você deve se sentir. Olha, é o oposto, né? Mas ele fala exatamente assim. Então, bom, por que ele diz isso? Porque dentro do paradigma quântico, nós vamos ver que quando as coisas estão incertas, é porque as infinitas possibilidades estão atuando, é porque as infinitas correlações estão acontecendo. É quando você não está na mente restrita da identidade do falso eu, mas sim na mente do universo. Aí, por isso que ele diz, então, aí é que você deve ficar seguro, aí é que você deve se sentir seguro e confortável, porque as coisas estão caminhando por essa inteligência maior. A Márcia, terapeuta, perguntou aqui, boa tarde, professora, por que temos essa necessidade de controle mesmo sabendo se tratar de uma ilusão? Ótima pergunta, Márcia. Porque dentro dessa ilusão que nós vivemos, nós aspiramos saber o que está acontecendo, né? Ter o controle das variáveis. Porque, veja bem,
nós somos uma identidade, né? Quer dizer, nós não somos, né? Nós somos a natureza livre, infinita, eterna, que passa de uma vida para outra, mas a gente não consegue vivenciar isso. Então, nós acreditamos que nós somos uma pequena identidade e construímos ali o nosso mundinho, não é assim? Construímos ali a nossa bolha de realidade com a nossa identidade ali no centro. E nós queremos, e a gente cria ali o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu acho que as coisas deveriam ser, o que eu acho que vai me trazer a felicidade, o que me incomoda, que me traz sofrimento. E nós queremos que a coisa siga aquele script. Nós queremos que a vida siga aquele script que nós fizemos dentro da nossa falta absoluta de visão, porque a gente mal enxerga aqui 1 centímetro na frente, né? A gente só enxerga essa bolha de realidade da nossa identidade. Para vocês terem, gente, uma ideia do que eu tô falando, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história para vocês que ilustra muito bem isso, tá? Quando eu era bem novinha, que eu tinha acabado de fazer a minha primeira graduação, né, em Física e Matemática, tinha a sobrinha do meu ex-marido, né? Na época a gente namorava, e a mãe dela falou assim: olha só, a tia Eliane é professora de matemática. E ela devia estar assim no ensino, no Fundamental 1, né? Assim, logo depois da alfabetização. E ela estava lá fazendo o deverzinho de matemática dela, né? 2 mais 1, aquela coisinha assim, bem simplesinha, né? Números naturais. Mas ela estava lá quebrando a cabecinha dela, né? Para fazer, ela era bem pequenininha. E aí a mãe dela falou assim: olha, a tia Eliane é professora de matemática, você sabia disso? Aí, gente, foi a coisa mais engraçada. Ela levantou a cabecinha e falou assim: nossa, ela é professora de matemática? Então até o meu dever ela deve saber. Gente, foi muito engraçado. Mas isso ilustra muito bem o ser humano, né? Então a gente é assim, sabe? A gente só enxerga aquilozinho e a gente não consegue nem conceber que existem inteligências muito maiores, existem mentes, né, consciências muito mais evoluídas. É como a Fer falou aqui, o universo sabe do que precisamos e o que é melhor para nós. É isso aí. É isso que o Deepak Chopra está falando. Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro você deve se sentir, porque você está nessa inteligência do universo. Quando está tudo bonitinho saindo dentro do nosso script, o que acontece? Ou a gente cai na insatisfação, né? Porque a gente vê que na verdade não era aquilo, né? Como é que é o nome daquele super astro de Hollywood? Me fugiu. Jim Carrey, né? Ele diz: eu realmente aspiro que todo mundo chegue na fama e na fortuna, porque aí a pessoa vai chegar lá e vai ver que não é isso, né? Como isso ainda é muito raro pra gente, as pessoas perseguem e a mídia vende isso como felicidade pra gente o tempo inteiro. Mas aí quando a gente chega lá, a gente vê que não é isso. Então é muito verdadeiro isso que ele fala. E aí a gente fica nesse ciclo de insatisfação, né? Nesse ciclo de sofrimentos, de frustrações, porque a gente cria ali um script, acha que aquilo que vai dar certo, que a felicidade vai estar naquilo, ou se por algum momento, né, a gente realmente acha felicidade dentro daquilo, a gente já começa a sofrer por esse medo das coisas saírem do controle, né? E aí a pessoa começa com aquela sensação: nossa, eu tô tão feliz que eu tô com medo já. Então, quer dizer,
a pessoa não experiencia felicidade em momento nenhum, no fim das contas, né? É uma felicidade já sofrida, né? Já tendo ali o sofrimento. Então é isso, né? A gente sabe que é uma ilusão, teoricamente, mas a gente ainda não realizou isso, não trouxe para o coração. Porque o conhecimento, ele tá aqui, mas a sabedoria tá no coração. Então a gente precisa viver a situação, não é só saber, né? Então, né, a gente busca o controle mesmo sabendo que é uma ilusão. Porque nós estamos identificados ao falso eu, à identidade, porque nós não amadurecemos ainda para o novo paradigma quântico, né? Nós não amadurecemos ainda para essa visão de mundo integrativa, onde a fé toma um outro sentido e não esse sentido religioso. Então nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia. Nós sabemos que o controle é uma ilusão e sabemos que essa bolha de realidade que a gente vive é uma ilusão também. Mas como nos desidentificar? Esse que é o ponto, né? Mas nós estamos identificados a esse personagem. E como que a gente se desidentifica? Parando de responder os pensamentos. Agora eu vou para um outro ponto aqui. O Henrique chegou. Já vou te chamar, Henrique. Deixa eu só fechar esse raciocínio aqui. Você pode observar o seu pensamento. Porque quando você observa o pensamento, você já não é o pensamento. A gente nunca pensou em observar o pensamento, porque a gente já é o pensamento, de tão identificado com ele que nós estamos. Mas você não precisa ser o pensamento, você pode observar o pensamento. Porque, na verdade, na sua essência, você não é o pensamento. Você sente como se você fosse ele, porque você está identificado com ele. E como que eu quebro essa identificação? Observando o pensamento. Porque quando eu observo, eu já não estou mais dentro daquilo. E isso vai te dar uma liberdade. Isso vai te dar uma autonomia. Essa é que é a verdadeira liberdade. A Fer falou muito bem aqui, ó. O pensamento, às vezes, é um inimigo cruel. Verdade pura. Vocês sabem o que o Buda dizia? O Buda dizia, nenhum inimigo pode te fazer tão mal quanto o seu próprio pensamento. Porque o inimigo, ele não te conhece exatamente. Agora, o seu pensamento, ele sabe aonde te ferir. Ele sabe onde é o teu ponto fraco. Ele sabe nos torturar de uma maneira que inimigo nenhum consegue. Vocês concordam? A Cristina falou aqui, quando observa o pensamento, se desidentifica dele. Você não é mais o pensamento. Isso aí, Cristina, você está repetindo o que eu falei. Parabéns. Isso mesmo, isso aí, ó, é para anotar, gente. Anota, cola na geladeira, cola no espelho, tá? É uma coisa para você lembrar todo dia. Partir daí, ó, é um caminho para relaxar do controle. Bom, falta só 10 minutos de live aqui, mas deixa eu convidar o Henrique. Né, Henrique? Mas a gente marca de novo outro dia, não tem problema. Já mandei o convite. Oi, Henrique! Oi, bom dia! Ô, gente, perdão a confusão que eu fiz, perdi o controle aqui. Tá vendo? Mas eu Eu, imaginei. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, gente, tem a minha live 12 horas, tem a live do Henrique 13 horas. Ele deve ter achado que o nosso bate-papo ia ser às 13. Eu Foi isso que imaginei isso. Não, Foi. mas eu pensei desse jeito de 10 horas para cá, porque de manhã eu mandei mensagem nos meus grupos, falei assim, gente, hoje o despertar consciente hoje vai ser um pouco mais cedo, né? Semana que vem voltamos o horário normal, né? Porque o pessoal que não me conhece aqui, eu tenho despertar consciente toda terça e quinta às 13 horas.
E aí eu Aham. mandei no grupo ainda, falei assim, pessoal, hoje é mais cedo, hoje é às 12 horas, Coitiane, fiz o convite para todo mundo. E depois eu fiquei na cabeça 13 horas. Eu cheguei ali Ah, agora tá com calma, vendo? deixa eu me organizar com calma, né? 13 horas, a hora que eu abri o telefone, meu Deus, era meio-dia. Não, e eu comecei atrasada também. Eu comecei já era meio-dia e 6, porque o iPhone começou a mandar mensagem que tinha que apagar arquivo, que senão não ia conseguir salvar a live. Eu ainda tive que correr lá nos ajustes para depois começar a live. Então, Mas perdão, pessoal, pela confusão aí, que eu tem causei. problema não. Mas olha, mas eu quero, Henrique, eu quero te ouvir como que você está falando aí dentro do HQI sobre esse tema, tá? Mas foi bom porque a gente bateu um papo aqui sobre controle na perspectiva do paradigma quântico. Ai, que legal. E eu quero marcar um outro horário agora para ouvir, porque agora nem adianta a gente começar, já Pois é, são meio-dia e pois é. trinta e Vamos, dois, meio-dia e vamos fazer 40 a então live acaba. uma pequena Oi. introdução, né? E se você tiver disponibilidade na terça-feira, e na terça-feira nós fazemos e aí destrinchamos o assunto com mais profundidade. Ah, então tá bom, porque eu não posso ficar agora para o seu bate-papo das 13, porque eu já tenho um compromisso agora logo na sequência, né? Do Sim, sim, não, almoço. o erro foi meu. Perdão a todos aí que nos acompanharam. Imagina, imagina, não tem problema não. Bom que a gente vai ter parte 2. Bom, Tivemos aqui o. ótimo. Bom, então o controle, né, na visão da HQI, eu estou num movimento desse mês, né, que é a Jornada Combate ao Controle, disponibilizando umas aulas gratuitas explorando o tema. Ano passado fiz uma jornada parecida explorando esse assunto, que muitas pessoas trazem algumas queixas e a base por trás que elas têm em comum acaba sendo o controle também. Então achei um tema interessante para poder explorar. E fiquei feliz essa semana, né? Que falei assim, na agenda vou colocar dois convidados especiais que abordam bastante o assunto. E trouxe então o Mário Jorge na terça e você hoje. Vamos ficar aí com a parte 2, né? Sobre o controle. E na HQI, primeiro ponto na HQI que nós destrinchamos o controle em três movimentos. São situações onde a pessoa está tentando controlar algo, perdendo o controle ou se sentindo controlada. Então, são os três aspectos do controle que nós trabalhamos que geram consequências, né, muito complicadas no dia a dia. Então, qual que é a proposta da HQI? Nós vamos buscar trabalhar o que gera esse controle. Porque muitas pessoas até entendem a importância de abrir mão do controle, né, do soltar, entendem o quanto estão sendo controladas, mas não entendem o que as mantém dentro desse padrão. Então, a HQI é a ferramenta prática que possibilita ajustar a consciência eliminando essas causas e, em paralelo, eu busco trazer conteúdo e material para a gente entender o que está por trás da natureza das nossas escolhas, o que influencia na nossa escolha, que, consequentemente, nos próximos episódios que vivenciar na nossa vida prática. Então, a somatória de tudo isso, então, autoconhecimento, terapia, mais esse conteúdo, é uma forma de levar a vida mais leve e trabalhar na causa o que gera. Então, eu busco mapear também quais são esses aspectos inconscientes, porque o primeiro passo para a mudança é tomar consciência, como você estava, né, falando, observar os pensamentos, quais são os gatilhos internos que influenciam. Então, essa é a proposta do trabalho, identificar o que coloca na situação de controle, porque aí a pessoa vai ter melhores condições de trabalhar as causas. Senão ela fica trabalhando só as consequências e acaba É, por ver o resultado. Então, é. um resuminho seria dessa forma que nós buscamos trabalhar. Ah, que legal, muito bacana. Então, tem algumas pessoas aqui que estão falando que a live está travando, mas aí, gente, acabando a live aqui, fica salvo, tá? No Instagram. Aí vocês podem ir lá e assistir, tá bom? E também vai para o YouTube, também vai para o canal do YouTube. Então, vocês vão ter aí duas maneiras diferentes de assistir a gravação. Porque ao vivo às vezes dá essas coisinhas mesmo, né? Por isso que a gente salva a gravação e já fica lá. Mas que bom, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Henrique, por chegar agora no finalzinho e dar aí o mapa, né? Já. E a gente marca o outro bate-papo e para a semana que vem. Depois só eu te confirmo. Se Beleza. daí na terça, talvez aí seja melhor fazer às 13 mesmo. Aí depois a gente Bom, não vai joga aí. eu atrasar.
É, aí não tem perigo. Tá bom, gente? Bom, gente, gratidão, prazer estar aqui com vocês no finalzinho. Então, nos vemos aqui então na terça-feira. A jornada Combate ao Controle está em andamento. Quem quiser assistir já tem aula já disponível. As aulas são gratuitas, então quem quiser assistir, participar, tá? Pode entrar em contato que eu envio o link de acesso a vocês. Eliane, gratidão mais uma vez aqui Imagina. pela sua disponibilidade e desculpa aí pelo atraso. Imagina, não tem problema não. Um abraço, beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau.